O candidato vai ser quem o Alexandre de Moraes quiser. Se o Alexandre de Moraes quiser que seja o Tarcísio, será o Tarcísio. Se o Alexandre de Moraes mudar de ideia e não quiser mais que seja o Tarcísio, será outro. E assim é em uma ditadura. Paulo, eu queria entrar num ponto aqui com você do Eduardo Bolsonaro. Né, o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, todo mundo sabe que se ele colocar o pezinho aqui no Brasil, ele vai ser preso, né? Ninguém tem dúvida disso. Então, o próprio Jair Bolsonaro já disse que talvez ele não volte mais para o Brasil, pelo menos enquanto o Brasil estiver vivendo esse período, né, que vocês colocam aí, classificam como uma ditadura. O fato é que o Eduardo Bolsonaro chegou a ser colocado como um nome para as eleições presidenciais. E no seu programa, como você falou que eu acompanho, claro, acompanho tudo de todos os lados, até por dever profissional, para informação. Você colocou ali que você é bom o programa, que você é fiel ao Eduardo Bolsonaro e não ao Jair. Eu não lembro se a palavra foi fiel, tá? Então você pode me corrigir, claro. Que você é time Eduardo Bolsonaro, não tanto time Jair Bolsonaro. Nesse sentido, o Eduardo fora do jogo eleitoral, porque, né, ainda estamos aí nesse processo em que, se ele vier para o Brasil, ele pode ser preso. O Tarcísio não pode vir a ser um nome importante para vocês? E quando ele aparece, ele é chamado de rato, ele é atacado principalmente pelo Eduardo. Como é que vai se dar isso? Como é que vocês podem chegar ao poder de novo se não tiver um nome que possa ganhar as eleições? São muitas perguntas juntas, né? Vou tentar quebrar elas em alguma parte. Eu disse que minha lealdade ao Eduardo Bolsonaro. De fato quando você se propõe a seguir uma empreitada com alguém, né, isso é uma coisa muito, muito verdadeira nos meios militares, você tem lealdade a essa pessoa. Um soldado tem lealdade ao outro soldado, o irmão de arma dele. Isso é uma coisa muito forte, uma coisa que faz parte da minha criação, da qual eu acredito muito. Então, Eduardo e eu morreria para protegê-lo, porque entendo que ele é um irmão de arma numa guerra que nós estamos travando. Eu nunca tive essa mesma relação com Jair Bolsonaro. A minha relação com Jair Bolsonaro é uma relação muito parecida com a de vocês, talvez por uma relação pessoal mais próxima, mas eu nunca trabalhei com Jair Bolsonaro, eu nunca busquei uma participação em cargo público, etc, etc. E foi isso que eu quis dizer. Neste processo atual, Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro têm visões diferentes, como ficaram explicitadas, inclusive, nos diálogos que se tornaram, infelizmente, constrangedoramente, porque são diálogos privados sem nenhuma necessidade de terem se tornado públicos, mas se tornaram. Então fica muito claro que Eduardo Bolsonaro vê um caminho para a solução do Brasil diferente do de Jair Bolsonaro. A minha lealdade está a Eduardo Bolsonaro nesse processo, porque também é com quem tem as ideias das quais eu partilho. Bom, essa é uma parte da resposta. Respeito ao Eduardo voltar ou não para o Brasil. Eduardo e eu tomamos uma decisão. Essa é uma decisão de sacrifício. A decisão de sacrifício porque nós não sabemos qual vai ser o resultado final. Mas nós estivemos dispostos a sacrificar a possibilidade de voltar à própria pátria em defesa da liberdade dos brasileiros. A imprensa não acreditou nisso, mas o Eduardo, quando veio para cá, veio disposto a nunca mais voltar se assim for necessário, mas brigar para que possa voltar, para que ele possa voltar, para que eu possa retornar ao Brasil quando eu quiser, para que ele possa... E o caminho para isso passa, inclusive, pela anistia. Se houver anistia, Eduardo Bolsonaro é hoje o melhor candidato e o melhor futuro presidente da República do Brasil. Se não houver anistia, aí é um outro problema, porque aí nós entramos numa divergência. A sua pergunta foi muito oportuna. Vocês têm que ter um candidato para as eleições de 2026 que seja viável. Ora, eu não acredito em eleições em 2026, como eu não acredito que o Brasil teve eleições livres em 2022. Então seria insano da minha parte... O Eduardo foi eleito em 2022, como é que você pode dizer que não teve eleição livre? Eduardo foi eleito o quê? Deputado? Eu estou falando de eleição para presidente. Sim, mas é a mesma eleição, a mesma maquininha, o mesmo eleição? tudo. É claro, o mesmo pleito. Vocês estão preocupados. Tá. Vocês estão preocupados com a maquininha. A maquininha não estou preocupada com a maquininha, não. Eu estou falando do processo eleitoral. O processo eleitoral de 2022, em que o Eduardo foi eleito deputado federal, é o mesmo processo eleitoral que você elegeu, o presidente da República, deputado federal, uma parte do Senado Federal e governadores. Então, aí tudo bem. O outro lado que não interessa, que está errado. Certo.
há uma diferença enorme entre a condução da eleição para presidente da República e a condução da eleição para deputados. O grau de perseguição que o presidente Bolsonaro sofreu durante as eleições de 2022 não é compatível com o que seria possível, naquele momento, fazer para as centenas de milhares de disputas para deputados e deputados estaduais e senadores em todo o Brasil. Não é possível fazer o mesmo grau de perseguição política que o Supremo Tribunal fez nas eleições de 2022 contra o presidente Bolsonaro. Não é possível. Era fisicamente, naquele momento, impossível. Talvez em 2026, agora que o poder está mais consolidado na mão do Supremo Tribunal Federal, talvez eles tenham mais instrumentos. Ainda assim, vocês têm ideia de quantos deputados da oposição estão debaixo de algum tipo de júdice das suas candidaturas? Se vocês não têm, eu recomendo que perguntem à Câmara. São inúmeros. Inúmeros senadores, deputados que viram para mim e falam: olha, eu não posso falar porque tem um negócio de uma AIGE aqui, que se eu falar, eu não posso, vão me caçar o mandato. Ora, perguntem ao Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol, de quem eu fui muito crítico, hoje eu gosto muito dele. Fui muito crítico à posição dele como procurador da Lava Jato, mas eu sempre disse, minha posição era crítica ao Deltan Dallagnol, mas sempre disse: olha, o Deltan Dallagnol foi legitimamente eleito pelo povo. E cadê o mandato do Deltan Dallagnol? Então, eu não acredito, eu insisto, eu não acredito que nós tenhamos, de fato, eleição em 2026. Ah, Paulo, mas aí se não for o Eduardo porque ele não pode voltar e não for o Jair porque ele está inelegível. Ora, se isso acontecer, nós já vivemos uma ditadura consolidada. Aí os instrumentos vão ter que ser outros. O candidato vai ser quem o Alexandre de Moraes quiser. Se o Alexandre de Moraes quiser que seja o Tarcísio, será o Tarcísio. Se o Alexandre de Moraes mudar de ideia e não quiser mais que seja o Tarcísio, será outro. E assim é em uma ditadura. Não interessa, se interessa que se a candidata na Venezuela foi a Maria Corina Machado ou se foi o outro cara, não faz diferença. O presidente é quem o Maduro decide que é. E é hoje a situação que eu acredito que o Brasil vive para 26. Então a direita nem pensa num nome nesse momento para eu não falo pela direita. Eu não falo pela direita. Enfim, eu falo por mim e, em parte, pelo Eduardo. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.